Olá, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Paula. E juntas nós somos a Vivendo da Nossa Arte. Episódio de hoje, desromantizando o empreendedorismo no artesanato. Uma paixão enlouquecedora, um romance sempre cai bem. Mas é preciso ficar atenta, artesã. Para empreender no artesanato, é preciso pé no chão e a cabeça em muita capacitação. Nesse episódio, vamos trazer o lado B do artesanato, que às vezes não é muito dito por aí. Bom, galera, esse episódio é para trazer, assim, aquela pedrada na cabeça, porque a gente sempre fala do lado legal, né, do empreendedorismo e tal, e também a gente quer mostrar para vocês que tem um lado, né, que não é tão legal, que você que quer empreender ou já empreende no artesanato vai se deparar com essas dificuldades, com o que nós vamos falar aqui hoje, né? Porque, sei lá, pode parecer de alguma forma, né, Paula, que a gente fala bastante no nosso podcast, no nosso Instagram, enfim, né? Do lado legal do empreendedorismo, mas a gente não é nem um pouco alienada. A gente sabe sim o que acontece no dia a dia da artesã empreendedora. Então esse episódio, ele é um episódio para você entender que a gente tá com você, que a gente tá aqui e a gente também já passou ou ainda passamos por algumas coisas não tão legais, né, Paula? Com certeza, com toda certeza. E a gente tem uma má notícia, né? Já que é para desromantizar, é uma má notícia que também pode ser uma boa notícia. A gente, sim, vai precisar saber tudo. A não ser que você tenha muita grana para pagar para os outros. E muitas vezes esse nem é o caminho ideal para o começo, né, Mã? Nós temos um exemplo, por exemplo. No começo a gente achava que a gente não sabia fazer artes digitais, que não dava pra gente fazer tal, que seria muito impossível isso, e a gente terceirizou. E por fim, como a gente não sabia muito a essência da nossa marca, a gente estava começando, não ficou tão legítimo pra vivendo da nossa arte, né, Mã? Sim, com certeza. Então, assim, a gente acha que a gente vai precisar, sei lá, trabalhar com o que a gente tem. Sim, a gente vai precisar trabalhar com o que a gente tem. Porque senão pode cair naquela lá de, nossa, eu não quero, eu não vou empreender porque eu não posso agora, nesse momento, pagar alguém para fazer. Na realidade, o empreendedor, né? Eu sempre falo que empreender é um estado de espírito. Então, é importante você ter essa noção que vai ter que fazer de alguma forma, com grana ou sem grana. E sem grana, quem vai ter que fazer é você, né, Paula? A gente sempre fala sobre isso. Exatamente, não tem como. E como nós somos sozinhas, você vai ter que saber um pouco de tudo mesmo. Parece maluquice hoje, mas eu vou ter que dar conta de tudo, tal. E a gente sabe que é super difícil isso. Porém, para você ser uma empreendedora, você precisa saber de todas as fases, né? Que a sua empresa, como a sua empresa funciona mesmo. Porque também não tem como você delegar para uma pessoa algo que você também não tem nem noção de como faz, de onde começa, o que você quer com aquilo, né? Então, você pode correr o risco também de no começo ficar, ai, nossa, não, eu preciso delegar tudo, tal, eu não vou dar conta disso tudo. E também, assim, terceirizar uma essência da sua marca. Então, no começo, é legal você crescer com calma e com alma, vai vendo a melhor versão para o seu negócio, o que ele realmente quer passar, para aí sim você começar a terceirizar se for uma possibilidade. Uma outra questão, né, que eu acho que, como a gente falou aqui de paixão, né, no começo, de romance, realmente, né, quando a gente se vê no artesanato empreendendo, é um match perfeito. Só que aí vem aquela insegurança. Será que o que me move, o que eu sou apaixonada, é vendável? Será que eu vou fechar a conta todo mês? Bem-vinda, artesã. Às vezes você vai acordar
no meio da noite e vai se perguntar: será que eu vou fechar a conta desse mês? Isso acontece mesmo. Mas como que a gente pode diminuir essa insônia, né? Insônia do empreendedorismo. É com o planejamento. Se a gente planeja o nosso mês, o nosso financeiro, né? A gente faz isso na Vivendo na Nossa Arte. Com certeza isso diminui muito a insegurança, o medo de você empreender, de saber se essa paixão ela é vendável. Porque a gente vê muito também, né, Paula? Muita gente aí na ativa, trabalhando no artesanato, desmotivando as pessoas, né? Que desmotiva, já falando, ai, boneca de pano não vende, boneca de pano não dá para ganhar dinheiro. E aí, uma pessoa que ouve isso no começo, fala, poxa, a minha paixão realmente ela não é vendável, e isso é um problema, né, Paula? Sim, às vezes assim, boneca de pano não dá dinheiro. Além de, e tem também as pessoas que falam assim, isso não cabe em boneca de pano, sei lá, boneca de panos mais artísticas, mais criativas, sabe? Tipo, tem muita gente apontando o dedo e fazendo de menos. Por exemplo, foi uma das críticas, né? Dos desabafos da Lu Gastal na nossa live, né, Mã? Que inclusive tá no IGVT. Quem não viu a live com a Lu Gastal, ela fala sobre isso. Que ela posta algo criativo, tal, porque ela empreende de fato e ela tem uma linguagem muito parecida com a gente, assim. Então, ela empreende e tal, e ela posta uns faça você mesmos no YouTube e tal. E ela falou que chove de crítica também, sabe? E o quanto é difícil isso também. A gente, no nosso próprio ramo, muitas vezes, parece que a gente sente que outras pessoas são pessoas tipo âncora, sabe? Que ao invés de enaltecer ou dar uma crítica construtiva, precisa sim pegar no calo, mas naquele calinho, sabe? Que tudo tá bonito, mas aquele calinho que ela enxergou, ela precisa enaltecer aquele calinho, sabe? E isso muitas vezes no nosso ramo, por exemplo, né, que já é um ramo que a gente precisa lutar por valorização dele, a gente acaba, muitas artesãs acabam se desmotivando, né, frente a essa crítica. E é difícil mesmo, se a gente não tá com o psicológico ok, a gente fica super abalada, né, Mã? É isso mesmo. Se a gente começa com esse soco na cara, a gente na realidade não começa. Mas a gente precisa entender que sim, não vai ser tudo as mil maravilhas. E eu tô lendo, eu já falei, acho que em 3 episódios que eu tava lendo um livro que eu acho que assim, é cabeceira de toda empreendedora, que é do Fagundes Guerra, que é sobre empreendedorismo para subversivos. Esse é o nome do livro. E ele fala, eu vou ler o que tá escrito aqui no livro, que é muito bom. Ele fala bem assim: quer empreender? Pense muito a respeito. Se você quer empreender, me perdoe pelas más notícias. O seu negócio tem enormes chances de falhar. Todo ano, incontáveis empreendimentos recém-abertos fecham as portas, sejam aqueles que pertencem à ordem da irrefriáveis ondas novidadeiras que naquele tempo parece uma grande oportunidade, como paletas mexicanas, cupcakes, lamens, temaki, brigadeiro e etc. Seja o que foram sonhados e planejados por uma vida inteira, até desembocarem em algo raramente novo, o que acontece muito raramente, mas que falham porque foram produtos incríveis criados cedo demais à frente do seu tempo. Ou seja, quando você lê um negócio desse, você já toma um soco na cara, né? De falar, meu Deus do céu, eu tenho uma ideia incrível, genial, que eu acho que é isso, eu amo fazer isso, mas será que ela é realmente vendável, né? Será que as pessoas curtem isso que eu faço? Boneca de pano dá dinheiro? Cara, se trabalhar bem, né? E a gente tá numa época de mudança, né, Paula? A gente tá numa época que
as pessoas estão se descobrindo, as pessoas estão se questionando por que estão trabalhando infelizes. Então eu acho que é um momento da gente ver que o que a gente ama, o que a gente tem paixão, ele pode ser sim vendável, porque a gente está falando com um determinado público. E eu acho isso muito legal, que a gente está nessa era, nessa mudança. E eu acho que isso facilita também na hora da pessoa ter esse gatilho de, nossa, será que eu vou conseguir pagar as minhas contas a partir do que eu amo? O que você acha? É bem foda. É, e- Rola um banho de água fria, né? Quando a gente escuta tudo isso, mas afinal é a realidade desse podcast. Rola um gatilho assim do tipo, meu Deus, e agora? Porém, eu acho que é também desafiador, assim, ao ponto da gente pensar, tá, beleza, mas o que eu vou fazer com isso, sabe? Eu quero empreender, eu quero viver da minha arte, eu quero fazer essa junção. Pode ser que não dê certo, pode ser que dê certo, mas eu fazendo levantando algo diferente que faça sentido pra mim, né? Porque quantos negócios a gente vê, né? Por exemplo, no caso, o que você falou, no livro falou, tipo, paletas mexicanas, brigadeiros, gourmets, tal, né? Tipo, a gente de repente deu um boom. Mas será que realmente essas empresas pensaram só na grana? Né? Tipo, eu vou abrir uma franquia no shopping. Ou pensaram assim, não, eu vou abrir uma empresa porque é minha essência, tá na minha história. Então, assim, eu acho que o artesanato, ele traz esse diferencial, sabe? Porque a gente consegue correlacionar muito facilmente com a história de vida. Exatamente. Eu tava até achando uma parte aqui do livro que ele também fala o seguinte: o livro é o Empreendedorismo para Subversivos, né? Como eu falei. E ele fala um negócio que eu acho que a gente pode falar alguma outra coisa, né? Sobre a questão de tempo. E o que você falou é muito importante. Será que eles curtem, né? O que fazem, né? Ou será que eles fazem por lucro? E o que ele fala aqui sobre empreendedorismo? Que eu achei demais, que ele fala assim: te digo que não é empreender para mim. Achar que você criará um aplicativo aos 25 anos e ficará milionário sem muito esforço. Ou seja, né, gente, tá falando aqui da questão, né, de será que a pessoa tá fazendo por grana ou será que ela realmente tem essa paixão, né, de empreender? E aí ele fala, né, que eu acho que aí é um outro ponto sobre a desromantização do empreendedorismo. Ele fala assim: como se empreendedorismo fosse uma espécie de atalho para um pote de ouro no fim do arco-íris. Serei livre, dono do meu nariz, uma vida sem chefe, sem horário fixo, com mais tempo para si, para a família e os amigos, para os projetos especiais, uma espécie de alforria da escravatura contemporânea que nos é legada pelo capitalismo, representada pelos nossos medíocres empregos. Quem nunca sonhou em se libertar de tudo isso? Aí ele fala: na prática, as coisas estarão distantes disso. Como empreendedor, a última coisa que você terá é liberdade. Mesmo porque é bom já traçarmos um contorno para a palavra liberdade. Liberdade é um conceito absoluto, ela é inalcançável. E aí ele dá uma pirada sobre a questão da liberdade, enfim. Mas o que a gente quer dizer aqui, que a gente quer falar nesse tema da liberdade, é que sim, vai ter falta de tempo, porque você não vai trabalhar menos. Na realidade, você vai trabalhar mais. Mais do que você trabalhava com CLT. Isso eu acho que nos primeiros anos a gente percebe muito, né, Paula? Nossos primeiros anos foram assim, incansáveis horas de trabalho, incansáveis horas de perca de tempo também, porque a gente estava testando e errando muito, então era algo muito maluco pra gente, né? Tipo, caramba, a gente não vai ter feriado e a gente não vai ter nesse momento um caminho, assim, né? Algo de curto e médio prazo. A gente sabia disso. Então, isso facilitou um pouco pra gente. Mas é algo que no primeiro ano foi, assim, terrível não ter esse tempo, né? Nossa, nossa, muito. Foi difícil, mas e assim, super desmotivador também, porque
No começo a gente parece que não vê resultado, sabe? Então parece que realmente falta tempo, perde tempos, principalmente com milhares de erros assim consecutivos, que é isso mesmo. E a gente tem que. Meu, não tem como. Isso o empreendedorismo ensina, cara. Se você pegar um erro e pegar ele, transformar ele num chicote, meter nas costas, cara, você simplesmente detona o seu negócio, detona a sua saúde mental. A gente tem que pegar ele e olhar pra ele e transformar ele em caminho. A gente tem que olhar e falar assim, facão, sabe, pra abrir mata. Então, assim, é pra. Não transforma em chicote, ele transforma em facão pra abrir mata. Aprender com os erros, isso é muito maluco, porque aprendendo com os erros você encurta tempo, sabe? E não tem como, né, mano? É bem difícil, porque no começo, principalmente, assim, que a gente tem a gana, tem essa, como se fala, uma ambição mesmo Uhum. de ver esse negócio crescer e ser reconhecida. No artesanato ainda tem a questão de honra, assim. Todo mundo apontou o dedo falando que não ia dar certo, a gente vai fazer o contrário, a gente vai fazer dar certo. Então tem isso, tem essa responsabilidade em cima, sabe? Uhum. Então é algo que a gente. Desmotivação vão ter milhares. Aí a gente precisa sempre estar recarregando essa fonte de energia para estar seguindo em frente e vindo. E assim, com o tempo, não imediato, colhendo os frutos. E Mas não é fácil, exatamente. não é mole, não. Não, não é fácil, porque assim, em questão do tempo, quando a gente tem uma hora de trabalho da CLT, né, que se você entra às 6 da tarde, às 6 da manhã não, 7 da manhã e sai às 6 da tarde, você sabe que naquele tempo você está ganhando, né, pela sua hora lá. E no empreendedorismo, no início é tipo, você tem que primeiro criar essa ideia, aplicar essa ideia. E às vezes esse tempo, ele não retorna também para você em dinheiro, né? Retorna em várias outras coisas, óbvio. Mas assim, às vezes a ideia, tipo, juntando a questão do erro que você falou, às vezes você erra muito, né? Perde tempo, entre aspas, e aí você não é remunerado para isso, porque quando você está no trabalho na CLT, se você erra, você mesmo assim é remunerado. E isso é Nossa, perfeita colocação. maluco isso. Então a gente tem que entender por que a gente está trazendo isso, artesã? Porque você precisa de verdade, tá assim com a faca aí e assim, né, com a faca e o queijo na mão para você entender essas questões, porque assim podem acontecer. E elas acontecem. E acontecem assim. Nossa, eu acho que no começo, essa questão dos erros, você falou exatamente o que a gente fazia. E a gente faz ainda. Porque a gente erra, óbvio. E a gente vai errar pra caramba. Uhum. É ver, ter um olhar de caramba, esse erro. Tá, então eu vou anotar aqui. E quando eu tiver a próxima coisa aqui parecida, eu vou olhar meu caderninho de anotações e eu não vou cometer esse erro. Eu vou planejar com um erro que eu tive no passado. Então eu achei incrível isso que você falou também. E aí, sobre uma outra coisa, né, de tempo, que eu acho que está muito relacionado a tempo, é realmente tentar conciliar essa vida pessoal com a profissional. Às vezes não dá mesmo, às vezes a gente não consegue conciliar, mas se você tem essa sede de empreender, quer ter esse estado de espírito ou já tem esse estado de espírito de empreendedora, é importante você sim conciliar esse tempo. Eu tenho uma amiga minha que ela trabalha, ela é empreendedora também, e ela sempre tá trabalhando, assim, a gente não tem, assim, relativamente férias, né, porque, assim, se acontecer a gente pode viajar, tá, mas se acontecer algum pepino, a gente vai ter que resolver em qualquer lugar do mundo esse pepino a qualquer hora, né, é isso, não tem como. Quantas vezes a gente teve que assinar documento viajando, né, Paulo? Não tem como, às vezes a gente tenta planejar, óbvio, mas tem horas que não dá pra planejar as coisas e as coisas acontecem. E tem uma amiga minha que ela também ela é empreendedora e tal. E aconteceu um pepino muito grande na vida dela, no profissional, e ela tava viajando com o namorado e tal.
E o namorado dela começou a dar um esporro nela porque ela estava trabalhando na hora do momento deles, tal, lá, sabe? Não entendeu, porque assim, é Uhum. importante a gente também entender, né, o parceiro que quem é empreendedor vai ter várias coisas para solucionar. E como eu falei, tem coisas que a gente consegue planejar, mas tem pepino que não dá para se planejar e a gente vai ter que resolver. Então, é essa Sim, conciliação aí maluca que a gente tem que fazer e o outro, né, que tá do nosso lado, parceiro, família, também vai ter que entender que não é assim, sim. né? Saí do emprego, fechei a porta e já era. Não é assim, né? As coisas estão Uhum. acontecendo no nosso negócio. E, cara, é muito doido, né, amiga? Tipo, se surge um pepino, né? Que a gente já teve que resolver pepino relâmpagos, né? Uhum, Se surge um pepino, assim, quem é empreendedor e tem essa vontade mesmo, esse estado de espírito que você falou, cara, parece que tudo à sua volta realmente não existe, só existe a empresa e tem que resolver aquele pepino. E o outro tem que entender que você tá, tipo, voltada 100% para aquilo naquele momento. Aí você imagina você tendo que resolver esse pepino e ainda o pepino conjugal, poxa. entendeu? Tipo, você não conseguir se concentrar em cima do que você realmente tem que resolver ali, né? É, É, então é muito. A gente precisa realmente saber conciliar, mas ter alguém que nos apoie. É muito, muito complicado quando isso não acontece. Porque exato. é o tipo âncora. É o tipo âncora. A gente tem que saber de cor e salteado mais ou menos 101 termos. Por isso que a gente fez um guia, chama Guia de Artesanato de A a Z, 101 termos que toda artesã empreendedora deve saber. Galera, gente, não é por nada, é que é um sonho que a gente está realizando da Vivendo da Nossa Arte, publicando esse guia para vocês. Ele tá. É como se fosse, vamos dizer assim, um dicionário mesmo, com 101 termos de A a Z do empreendedorismo aplicado no artesanato. Assim, ó, eu queria muito ter esse guia há 4 anos atrás, mano. Esse seria o nosso livro de cabeceira, não é? Com certeza, porque assim, esse guia, gente, a gente sabe muito bem que existem, para quem quer empreender de fato, existem termos tão diferentes, mas tão diferentes que a gente fala assim, o que, que é isso? Tal. É a mesma coisa nas técnicas, assim. A gente tem a técnica da feltragem, a gente tem a técnica, sei lá, fala uma outra técnica aí, Paula, do Ah, artesanato. a gente tem do ponto caseado, do enchimento. Caseado, enfim, Uhum. ponto atrás. Cada termo, cada técnica é um termo, certo? E se você, sei lá, falar um termo para alguma pessoa que não é do artesanato, a pessoa não vai entender nada. E quando a gente tá no empreendedorismo, a gente vê alguns termos, a gente não entende nada, a gente às vezes come bronha. O que quer dizer que comer bronha? Você às vezes pode estar deixando de aplicar alguma coisa porque você não sabe esse termo. E isso é muito comum e triste, porque o que acontece? Não é democratizado mesmo o empreendedorismo. Ele não é visto como algo que é para todos. É a mesma coisa que eu acho no direito. Às vezes a gente usa tantas palavras, mas tantas palavras, né? E, no entanto, porém, todavia, que não é para todos. Total. Então, esse guia, esse novo guia da Vivendo da Nossa Arte, que está sendo lançado hoje, dia 18, que inclusive é meu aniversário, Eu ia falar a, isso! ge- a gente a gente tá lançando hoje esse guia porque a gente quer que você que tá afim de empreender no artesanato consiga entender, consiga aplicar esses termos, que o legal é isso, você vai conseguir aplicar esses termos no seu ramo, no seu empreendimento aí, no seu ateliê. Então, e é legal que esse guia a gente tá com uma promoção para 101 pessoas que comprarem, 101 artesãs que comprarem primeiro.
vão ganhar 50% de desconto. E isso é incrível, porque a gente quer realmente democratizar, a gente quer deixar acessível, a gente quer que você tenha sucesso e facilite também aí o processo seu de crescimento. Hoje mesmo, a gente colocou um dos termos lá no nosso Instagram, @vivendo na nossa arte, que é o pitch. E a gente já utilizou o pitch na nossa empresa. E aí, uma artesã entrou em contato no meu celular, no meu WhatsApp, e falou assim: Amanda, eu não sabia o que era pitch. Não tinha noção. Que legal que dá pra fazer isso. Eu nem sabia que dava pra fazer isso. Eu falei assim, sim, dá pra fazer isso. É muito bacana mesmo. Ela ficou assim encantada. E a gente tem que ficar encantada com esse mundo, porque esse mundo, quando a gente entende esse mundo, ele nos favorece mesmo, né? Nos ajuda a crescer como você fala, com alma e com calma. Isso ajuda pra caramba. Então, se você curtir, depois manda uma mensagem pra gente e adquira lá o seu. E se você curtiu, e manda uma mensagem lá no nosso direct, que eu acho que você vai curtir, porque como a Paula falou, seria um livro de cabeceira da Nossa. VDNA. Seria. Tirando que foram as artesãs que escolheram a capa, né, Mã? E, gente, é isso mesmo Sim. que a Amanda falou. As 101 primeiro artesãs vai ter 50% de desconto nesse guia. Geralmente a gente não começa fazendo desconto, dando desconto assim promocional, porque tem pessoa que tem cérebros que acabam desvalorizando o produto por pagar por desconto. Tem gente que tem que pagar bem carinho, sabe? Bem mais. Mas assim, a gente tá fazendo isso por conta da situação que a gente está vivendo e porque a gente acredita que é um momento de relaxamento, obviamente, de desconexão, mas também de momentos para você estar se capacitando, né? Porque é isso, uma vida empreendedora é uma vida de capacitação. A gente tem que sempre estar se atualizando. Se você quer começar a se atualizar, nossa, esses 101 termos você vai sentir que você evoluiu pra caramba numa sentada de lida, sabe? Aquela sentada que você lê. Então, Uhum. eu Ai, acredito, com não é? certeza. Vai abrir muito a cabeça numa sentada. E Então, foi um trabalhão também pra nossa, gente fazer, porque assim, foi um trabalho da gente também repensar nesses termos do nosso processo, né? De 2016 até 2020, quais termos que a gente utilizou, quais termos que são importantes nessa nossa jornada. Então foi um trabalho de voltar pro nosso começo lá e entender o nosso processo para aplicar nesse guia. Então foi bem bacana, né? total, total, exatamente isso. Muito bom, muito bom. Vamos lá, gente, vocês vão curtir o guia. Terminar essa desromantização, né? Porque, né? É muito, né? É muito gatilho. Mas a última que a gente quer trazer para você é a questão de a ilusão que você vai ganhar mais. Eu acho que você já sabe, artesã. Mas assim, é importante a gente deixar claro que, principalmente no início, não se vê cor de dinheiro. Não se vê cor de dinheiro. É investimento de tempo, é investimento de trabalho, de paciência e também de dinheiro. A gente investiu R$ 250 cada no nosso início, não teve mais investimento de nada. Mas também a gente não tirava R$ 1 sequer para pagar coisas pessoais, entendeu? Então, esse processo, né, de não tirar nenhum dinheiro, investir só R$ 250 cada, foi um processo de 1 ano sem receber nada, nada, nada. Claro que a gente tinha outros empregos e a gente também se planejou, mas tem muita artesã que é demitida, perde as contas e aí fala assim: ah, eu vou viver do meu auxílio-desemprego, meu fundo de garantia. E aí fica esperando o auxílio-desemprego acabar, o fundo de garantia acabar para fazer alguma coisa, e nesse tempo, meu Deus, acabou o tempo, a dívida veio, e aí? Aí não dá para correr mais, né? Então é importante a gente saber que essa questão do dinheiro é uma coisa muito relativa no início também, e você. Relativa não, na realidade, nem um pouco relativa. Você não vai ganhar nem um pouco de dinheiro. E depois de um tempo, depois de muito trabalho, que você vai começar a colher esse fruto. É importante, gente, no empreendedorismo, a gente entender que nada é curto, médio prazo. Geralmente é médio, um pouquinho de médio e bastante longo prazo para as coisas acontecerem. Mas vamos lá.
Vamos pro grupo nosso no Facebook, Por o Mundo Artesanal, onde as meninas deixam os comentários sobre o tema do nosso podcast. E a Larissa Amaral falou: eu acho que o empreendedorismo, de um modo geral, é romantizado, sim. Empreender, ganhar dinheiro na boa trabalhando pouco. Na prática, as coisas são tanto diferentes. E no artesanato, ainda acredito que seja mais complicado devido ao fato de artesanato ser muito intuitivo e muitas pessoas pensam que não precisa estudar. Aí sentem dificuldades em vendas e pensam que o mercado é ruim e que as pessoas não valorizam o artesanato quando o problema é exatamente dentro e não fora. Olha, é assim mesmo, Larissa. Não tenho nem muito o que comentar, porque eu acho que é exatamente isso. Às vezes as pessoas ficam tanto na técnica, na parte mais artística, que assim, tá, então assim, vamos sentar na cadeirinha aqui da verdade. Você quer empreender no artesanato? Quero, muito. Então, cara, é realmente como a Larissa falou. É entender que vai ter que saber de venda, é entender que vai ter que saber de redes sociais, que isso faz parte do trabalho, que não é só o artesanato. O artesanato, a produção é uma das partes e que o resto também é trabalho. Com certeza. E a Sueli da Gama Pastana também deixou sua contribuição. Ela falou assim: acredito que sim, né? Da desromantização do artesanato, do empreendedorismo. E também acho que seja cultural, especialmente com o artesanato. O empreendedorismo deveria fazer parte do currículo escolar como matéria, desmistificando falsas ideias e fortalecendo valores internos. Seria muito bom. Nossa, seria muito, muito bom mesmo. Seria necessário. Tem algumas faculdades que já colocam o empreendedorismo nas grades, né? Mas deveria sim ser uma matéria escolar, um currículo escolar, para ter também essa opção, né? A gente parece que só vê uma possibilidade só de empreender só depois da graduação e tudo mais. Depois que tudo deu errado na sua vida, você vai empreender. Geralmente é isso. Exato, a Amanda traduziu. É exatamente isso. Então a gente precisaria ter mais contato com o empreendedorismo. E tirando o fato que em qualquer área você tem que ser empreendedor. Seja advogado, seja psicólogo, seja professor. A minha mãe, por exemplo, ela foi professora a vida inteira. E ela era uma de escola pública, estadual. Ela era uma intraempreendedora ali dentro. Sabe? Ela era uma empreendedora dentro daquela escola. Ela revolucionou a escola. Ela fez a escola, tipo, mudar inteiramente. Ela teve ideias criativas, implementou coletivamente, cooperativamente, assim, incríveis. Então, assim, independente do cargo que você tem, a profissão que você tem que ter noção de empreendedorismo. Isso é muito legal do que a Sueli falou. E eu acho que vai até além, viu, Paulo? Eu acho que não é só na faculdade que tem que ter empreendedorismo. Eu acho que na educação de base tem que ter empreendedorismo. Porque, assim, a gente sabe que a faculdade é algo muito ainda elitista, principalmente agora. Eu acho que, assim, ainda existe a possibilidade de pessoas ganharem dinheiro na verdade, as pessoas ganham dinheiro geralmente também trabalhando por conta, autônoma, mas elas não são empreendedoras, né? A pessoa que vende, sei lá, alguma coisa na rua, ela é empreendedora? Não, ela é autônoma, porque ela não teve na educação de base a questão da venda, sabe? Então, eu acho que deveria ter na educação fundamental, enfim, básica, né, noções de empreendedorismo que está relacionado às soluções de problema, criatividade, enfim. Eu acho que isso nossa, isso ajudaria muitas pessoas. E você falou uma coisa, né, de trabalhar, ser empreendedor em vários lugares, né? Uma das palavras que está lá está relacionada a ser intraempreendedor. O que que é? Você vai saber se você adquirir o livro, mesmo. Né? E assim, muita desromantização. E como que a gente faz pra gente equilibrar com o romance, né? Do empreender no artesanato?
Primeira coisa, eu acho que realmente ter equilíbrio, saber que essa paixão, sim, ela pode ser vendável. Inclusive, a gente até fez um post lá no nosso Instagram no domingo falando, né, que nenhum CNPJ vale nossa saúde mental. E não vale mesmo, porque a partir do momento que essa desromantização que a gente trouxe começar a trazer algum problema para você, é importante você pedir auxílio de profissionais da saúde, profissionais que possam ver que esse lado tá te incomodando mais do que o lado A, do amor aí. É isso mesmo, exatamente. Ah, quem não viu, vai lá ver o post que também tem uma das nossas primeiras bonecas, assim, da Vivendo da Nossa Arte. Lembra, mãe? Ela era do primeiro portfólio da Sim. Vivendo da Nossa Arte, essa boneca. Então vai lá ver, dá uma fuçadinha, @Vivendo da Nossa Arte. E pra finalizar, gente, queria falar uma coisa. Hoje é aniversário da Amanda! Caralho, trintei, porra! Pode palavrão? Pode, fiz 30. Hoje é aniversário da Amanda. E falando já sobre propósito de vida, sobre desromantização do artesanato e vinculando com o aniversário da Amanda, o bem bolado aí. Queria dizer, Mã, que você me ensinou demais a aprender que o empreendedorismo não era só flores. Que muitas vezes eu me desesperei demais ao ponto assim de tipo, meu Deus do céu, empreender é isso? Minha Nossa Senhora, mas não dá, não tem como errar assim e continuar. Como que a gente vai fazer isso? E você sempre, sempre com uma postura super profissional. Sim, é isso, calma, vai dar certo. A gente não conseguiu, por exemplo, um dos casos, né? Que a gente colocou uma meta. Várias vezes aconteceu isso, tipo, a gente colocava uma meta de bonecas de pano, só que, meu, às vezes não dava tempo, né? Porque surge imprevistos e tal. Daí, tipo, eu na sexta-feira tava assim, desesperada, com os olhos estalados, do tipo, mãe, a gente não conseguiu. Você falava assim, mas a gente vai refazer o nosso planejamento da semana que vem, vai dar certo dessa vez. Então, assim, eu quero dizer que eu aprendi demais isso com você, sobre resiliência que tem tatuado aí no seu antebraço, não é por acaso. Você transmite exatamente tudo isso e é uma honra ter conhecido você como amiga, como irmã e principalmente como sócia e ter você do meu lado, porque sem você do meu lado, eu nunca entenderia o meu propósito também como empreendedora e como mulher. Muito obrigada por tudo, viu? Ai, amiga, na realidade meu aniversário é amanhã, a gente tá gravando hoje, mas que presente de véspera de aniversário, amiga. Não, eu acho que assim, é uma honra mesmo eu trabalhar também com você. Não, na realidade, não trabalhar, né? Viver com você, assim, ter a possibilidade de passar por muitas coisas. Hoje mesmo eu escrevi no meu diário, né? A questão da minha década, como que foi. Eu falei, meu Deus, quanta coisa. E uma das coisas mais importantes foi a questão da vivendo da nossa arte, da gente ter se encontrado novamente e conseguido ver em conjunto um propósito e um propósito que ele tem que ser mostrado para o mundão, porque eu acho que a gente tem muito isso, acho que de fortalecimento, e a gente também pode fortalecer uma outra e também fortalecer outras artesãs. Então, obrigado demais por tudo mesmo. E tamo juntas. O propósito da Vivenda na Nossa Arte é esse. É mostrar a capacitação, poder auxiliar outras mulheres, empoderar outras mulheres através do empreendedorismo no artesanato. Então, a honra é toda minha. Mas hoje é o seu aniversário. Então, galera, pode deixar parabéns lá na Vivendo da Nossa Arte pra Amanda. Eu acho que o presente poderia ser a compra do e-book, viu? Não vou negar esse presente, não. Galera, Se vocês quiserem comprar um e-book... Compra o e-book que a Amanda revisou, assim, de ponta a ponta, umas milhares de vezes. Tem muito da Amanda lá, gente. Compre o e-book, você tá comprando. E tem da Paula, as artes... Todas as artes foi a senhorita Paula. Então, assim, foi um e-book totalmente autoral. Nossa, gente, tá incrível, tá demais. E é isso. Fechamos esse episódio? Fechamos o episódio, amiga. Então é isso. Um beijo e até semana que vem. Um beijo, até!